Bom, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Alana e a minha apresentação de trabalho é sobre avanços e aplicações potenciais de fertilizantes organominerais à base de biochar para a melhoria da eficiência do uso do nitrogênio. Bom, esse artigo ele é baseado em uma revisão de literatura e ele tem por base analisar o biochar e como ele pode ser usado para melhorar a eficiência do uso do nitrogênio, reduzir perdas de nutrientes e promover práticas agrícolas que sejam mais sustentáveis. E os principais conceitos que a gente abordou foram sustentabilidade, valorização de recursos orgânicos, redução de perdas de nitrogênio, como um todo a economia circular. E os autores sou eu, a Dirlane, a Mariana e o Davi Campos. Bom, deixa eu contextualizar. O nitrogênio ele é um dos nutrientes mais importantes para o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Por isso, a eficiência do uso do nitrogênio ela é frequentemente limitada, porque através dela vem a perda por volatilização de amônia, lixiviação de nitrato, a desnitrificação, e essas perdas elas colaboram para a redução da disponibilidade do nutriente no solo, né? E aumentando impactos ambientais, como emissão de gases de efeito estufa, contaminação de água. E a eficiência do uso do nitrogênio, ela vai depender de alguns fatores, como o tipo de fertilizante, quais são as características do solo, o clima, qual a espécie cultivada. Os solos arenosos, por exemplo, eles têm baixa capacidade de retenção de nitrogênio e têm uma alta acidez. E isso favorece a perda, né, de volatilização, de nitrificação. O biochar, ele vai surgir como uma alternativa, porque ele colabora para o aumento do pH do solo, a retenção da umidade, melhora a porosidade, e ele favorece, né, essa absorção de nitrogênio pelas plantas e o aumento da produtividade, porque ele tem uma alta capacidade de liberação lenta de nutrientes e também de colaboração para permanecer o nutriente no solo. Dentro dos nossos objetivos, a gente teve 3 objetivos principais, que são, primeiro, analisar o biochar, né, e a influência no uso de eficiência do nitrogênio em diferentes sistemas agrícolas. Depois, avaliar de que forma o biochar contribuiu para a redução dessas perdas de nitrogênio, seja por volatilização, lixiviação, desnitrificação. E, por fim, a gente explorou o potencial de formulações que sejam inovadoras, que é o nosso trabalho, o nosso projeto de doutorado, como ureia revestida com biochar, fertilizantes organominerais, o uso de ácido láurico como inibidor de nitrificação. Dentro do nosso material e métodos, a gente realizou uma revisão sistemática da literatura e a gente utilizou alguns artigos publicados dentro da plataforma periódica CAPES. A gente localizou entre 2020 a 2025 e em periódicos científicos indexados específicos que têm alto fator de impacto. Então, a gente buscou principalmente nessas revistas, Biochar, Journal of the Environment Management, Soil and Tillage Research e Sustainability. Esses artigos eles foram organizados principalmente em 4 grupos temáticos principais, que são eficiência do uso do nitrogênio, lixiviação, volatilização e desnitrificação. A gente fez a combinação de palavras-chave, principalmente em inglês, mas em alguns casos em português, e utilizamos os operadores booleanos, que são AND, OR. Foram excluídos alguns artigos que estavam duplicados, que não tinham foco em biochar ou em nitrogênio, que não tinham resultados experimentais. Então, nessa tabela aqui, a gente vê que o inicial que a gente achou foram 169 artigos da eficiência do uso do nitrogênio, 227 de lixiviação, 184 de volatilização e 394 de desnitrificação. As palavras-chave foram identificadas para caracterizar também a utilização através do biochar. E depois da gente fazer a redução dessa utilização, a gente usou diminuindo aí os artigos que estavam duplicados, os que não tinham foco em biochar, que não
tinham potencial utilização de nitrogênio, não tinham resultados experimentais como um todo. Nós chegamos a 98 artigos, 62, 52 e 178, que são artigos totalmente focados no assunto que a gente tinha interesse, né? E isso permitiu que a gente avançasse um mapa para identificar essas lacunas de pesquisa, garantir a transparência, a reprodutibilidade dessa revisão, né? Então, todos com artigos focados no assunto que a gente tinha de maior interesse. Bom, já entrando nos resultados, falando do biochar com eficiência do uso do nitrogênio, a maioria dos estudos, eles demonstraram que a aplicação desse biochar vai melhorar significativamente a eficiência do uso do nitrogênio, e com isso a gente até viu um dos artigos, e foi um experimento de 2 anos em um sistema de rotação de arroz e trigo. Esse biochar, ele proporcionou a diminuição de óxido nitroso em até 38,7% e não comprometeu a produtividade. Eles puderam manter essa produtividade utilizando o biochar e aumentando a redução das emissões de óxido nitroso. Em sistemas de hortaliça, por exemplo, esses fertilizantes organominerais à base do biochar, eles aumentaram a eficiência do uso do nitrogênio em 15,6%, fazendo a comparação com a ureia convencional, porque a ureia a gente tem grande problema de volatilização e diminui a eficiência do nitrogênio consideravelmente, né? Então, a utilização desse organomineral proporcionou o aumento da eficiência do uso do nitrogênio. Alguns biochars modificados, eles também favoreceram os macroagregados do solo, estáveis em água, melhoraram a estrutura do solo, protegeram o nitrogênio contra as perdas, e além disso, né, esse biochar, ele proporciona o pH, o aumento, né, do pH do solo, aquele solo que estava com um pH desregulado, ele ajuda a colaborar. O teor de carbono orgânico também foi melhorado, a atividade microbiana do solo, ele proporcionou criações favoráveis de mineralização, absorção desse nitrogênio. A redução das perdas de nitrogênio. O biochar, ele também tem um papel fundamental na redução das principais vias de perda de nitrogênio, né? Como exemplo, em sistema de cultivo de hortaliça em campo, o uso desse fertilizante à base de biochar reduziu a lixiviação de nitrato em até 18,4% e a volatilização de amônia em até 22,7%. Em solos arenosos, né, o biochar, que tem alta área de superfície, foram muito eficazes na absorção de nitratos e também proporcionou essa redução de perdas, né, desse nitrato. Também utilizando o exemplo da rotação de arroz e trigo, o biochar reduziu as emissões de óxido nitroso em até 38,7%, enquanto os fertilizantes organominerais com biochar ativado, eles diminuíram o fluxo de gases de efeito estufa, proporcionando essa diminuição dessas emissões. E também em outros artigos a gente observou o aumento da volatilização de amônia por causa do efeito alcalino que o biochar trouxe, mas apesar de trazer um malefício, ele também trouxe um efeito compensado pelo maior aproveitamento de nitrogênio pelas plantas. Então, foi uma perda que ela foi equilibrada através da utilização desse biochar. As formulações inovadoras que a gente proporciona, que a gente buscou através dos artigos, que tem alguns avanços, né, com fertilizantes organominerais. Uma das estratégias que tem sido utilizada é a ureia revestida com biochar, porque ela pode proporcionar a redução de taxa de dissolução desse nitrogênio e as perdas de lixiviação e volatilização, porque quando a gente usa o biochar, a ureia somente com a aplicação direta ao solo, a gente pode ter uma lixiviação grande, porque ela vai para a coluna do solo e não é aproveitada e pode acessar as águas mais profundas, contaminando o solo até com nitrogênio, ou ela pode volatilizar, causando a emissão dos gases de efeito estufa.
Então, esse revestimento, pela ureia ter essa característica de liberação lenta, ela vai criar uma ureia que tenha um potencial de se manter no solo por mais tempo e a planta, consequentemente, vai aproveitar muito mais aquele nutriente. Uma outra estratégia também é desacelerar a liberação, obviamente, né, desse nitrogênio, e tem alguns estudos também que foram feitos com biochar enriquecido por potássio, que foi proveniente de lodo de esgoto. Ele apresentou um aumento de até 75 vezes no teor de óxido de potássio em relação ao biochar puro. Então, essa utilização do biochar, ele tem características de utilização em vários produtos, como a ureia, o potássio, enfim, alguns fertilizantes, né, com inibidores de nidificação e ureia revestida por polímeros também, que é uma outra utilização, aumentaram a produtividade das plantas em até 8%, reduzindo as perdas de nitrato, de óxido nitroso em mais de 40%. Então, essa junção de um fertilizante orgânico com um mineral, transformando em organominerais, tem uma visão muito grande de contexto inovador dentro da sustentabilidade. Entrando na ideia, que é a nossa maior forma de pesquisa aqui, dentro do nosso doutorado, os compostos inovadores e as perspectivas, a gente tem algumas formulações tradicionais, alguns estudos investigaram o ácido láurico e sobre produtos de mosca soldado negro, que ela é um ácido láurico. O subproduto através da mosca soldado negro, ele não foi de fato estudado por nenhum pesquisador, mas a gente achou alguns artigos que utilizaram o ácido láurico, que é um ácido produzido através das larvas da mosca. Então, a mosca vai render para a gente um ácido láurico que tem um potencial muito grande. A gente viu algumas empresas aqui no Brasil que trabalham com o ácido da mosca, com o ácido láurico da mosca, mas não como forma de revestimento de fertilizantes organominerais, mas sim como nutrição animal. Então, a gente sabe que ele tem uma composição de proteínas, de lipídios muito grande. Então, ele é, de fato, muito benéfico, mas ainda não tem estudos sobre isso, que é o nosso foco de fazer em casa de vegetação, em estudos em campo também, para verificar o quanto isso vai melhorar a utilidade da ureia. Porque a gente sabe que o biochar, através das pesquisas da revisão que a gente fez, a gente vê que ele tem um potencial muito grande, porém, utilizando esse óleo da mosca soldado negra, a gente pode potencializar isso ainda mais, para permanecer por mais tempo no solo. Esse ácido láurico, ele atua como um componente, né, dentro do fertilizante de liberação controlada. E esse óleo da mosca, ele é um composto totalmente natural, não é formado em laboratório, é através da utilização das larvas da mosca soldado negro. Então, por isso a ideia dessa utilização, de um contexto inovador e sustentável. Essas abordagens, né, a gente pode considerar inovadora e também promissora, porque elas podem associar o manejo de nutrientes e a valorização de resíduos dentro do princípio de economia circular, por exemplo, né? Sobre as considerações finais, fazendo uma síntese do contexto, essa revisão ela mostra que o biochar é, de fato, um condicionador de solo multifuncional, principalmente, e que ele pode proporcionar a eficiência do uso do nitrogênio, reduzir perdas, contribuir para a mitigação de impactos ambientais. Ele tem um contexto de formulações inovadoras, porque a utilização da ureia revestida com biochar, da ureia revestida com ácido láurico, que ainda não tem pesquisas sobre isso, é um potencial muito grande para aumento da agricultura sustentável. O uso de resíduos orgânicos e subprodutos, que é o caso do óleo da mosca, vai reforçar essa prática de economia circular, transformação de resíduos em insumos que possam proporcionar um valor, né, agregado. E essa revisão, ela mostra também que é necessário um maior estudo sobre esses termos, porque em alguns casos, como a gente mostrou, precisaram ser excluídos aqueles que não tinham experimentos nem em casa de vegetação e nem em campo. Então, muitos estão somente na fase de pesquisa de formulação dos biofertilizantes, mas não tem, de fato, uma aplicação, que é o nosso principal potencial.
Então, a utilização também em larga escala, dentro dos solos tropicais, também é um ideal muito grande para fazer esse tipo de aplicação. Bom, essas aqui são as nossas referências utilizadas na apresentação. Eu agradeço a atenção de todos.